Dando continuidade, então, na nossa disciplina de práticas de eletromagnetismo, nas aulas anteriores, então, a gente trabalhou e viu bastante essa questão do que era a indução magnética, essa questão dos conceitos, né? E começamos a ver, então, um pouco sobre a questão do eletromagnetismo em si. Então, conforme já foi falado na aula anterior, até 1820 a eletricidade e o magnetismo eram considerados como se fossem fenômenos completamente independentes, então não tinham uma relação direta, né, um com o outro. Então, neste ano, então, Orce notou que uma bússola deflexionava quando havia corrente em um condutor próximo. Basicamente, o experimento era, então, um circuito, quando percorrido por corrente elétrica, cria um campo magnético, e ao criar este campo magnético, ele interfere com o campo magnético de uma bússola, e é por isso, então, que a bússola acabava deflexionando, então mudando a sua posição. Então, aqui a gente tem a primeira condição, né? Então, com o circuito quando não está energizado, e após o circuito ser energizado, então, a bússola então passa a deflexionar. Essa, então, foi um dos experimentos mais simples utilizados por Orser, né? E que ele começou, então, a notar que toda a corrente elétrica produz um campo magnético. Então, aqui a gente tem uma outra representação, uma outra forma de representar, né? Então, uma bateria ligada a um condutor com uma chave. Quando essa chave ela é fechada, então a corrente elétrica passa a circular, produz corrente elétrica, essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético e, consequentemente, então, vai interagir com a bússola. O que isso nos leva à conclusão, então? Todo condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético. Então, independente do tipo de corrente elétrica e da quantidade de corrente elétrica envolvida, todo condutor percorrido por corrente elétrica produz, então, um campo magnético. Sempre lembrando que corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas. O movimento ordenado dessas cargas elétricas, então a gente diz que é corrente elétrica, e quando tem cargas se movimentando, esse movimento de cargas elétricas produz em torno dessas cargas, então produz em torno de um condutor onde está percorrendo a corrente elétrica, produz então um campo magnético. Tá? Esse campo magnético ele vai ter uma orientação que ele vai ser de acordo então com a corrente elétrica. A gente pode ver neste condutor aqui, esse condutor que se encontra em verde, então a gente tem esse condutor em verde. A corrente ela está nesse sentido azul, então ela vem do positivo em relação ao negativo. Então aqui a gente pode ver que está representado em azul aqui, representado a corrente elétrica, né? E essas circunferências que tem em torno do condutor, a gente representa elas então como o campo magnético ou a indução magnética, que a gente já viu que a indução magnética, né? A indução magnética, a gente utiliza a letra B, tá? Ela é, então, o B é indução magnética. Okay? Então, o B é a indução magnética. Ela é uma grandeza que a gente viu vetorial, que ela tem um módulo, uma direção e um sentido, né? O módulo é o valor dela, né? E o sentido, bom, o sentido a gente representa e a gente vai ver através de uma regra que a gente chama da regra da mão direita, utilizados para representar em um condutor, então, qual o sentido dessa indução magnética. Bom, aqui a gente tem a representação de vetores ou representação como um todo de grandezas, porque não necessariamente vai ser apenas vetores. A gente, no caso, vai estar representando também a corrente elétrica. Então, o sentido da corrente elétrica ele também é representado utilizando essa simbologia. Mas, basicamente, que essa simbologia aqui, vamos dizer assim, aqui é quando a grandeza está entrando. Então, vamos dizer que se eu tivesse um determinado condutor, né? Então, se eu tenho um condutor, o fio está nesse sentido, vamos dizer, ele está para cima assim.
determinado... Vamos dizer que ele esteja representado assim, com uma corrente assim. Então, eu tenho um condutor, então corte de cima, corte inferior. E vamos dizer que eu vire esse condutor. Então, eu vou virar. Então, eu vou estar olhando apenas por essa face aqui. Ó. Então, eu estou olhando apenas por essa face aqui. Se eu estiver olhando apenas por essa face, se eu viro o condutor, é como se eu esteja vendo apenas uma circunferência. É como se eu tivesse o condutor e eu estou deitando o condutor. Então, ele passa a estar dessa forma, eu passo para essa forma aqui. Tá? Ou seja, a corrente ela está entrando. Por quê? Porque eu virei essa parte de frente para trás. Então, é como se eu tivesse dado um tapa, empurrando no sentido da tela. E aí, então, eu estou olhando por aqui. Eu estou olhando por essa parte em verde aqui. Ó. Aí, então, eu represento assim. Minha corrente elétrica está entrando na tela. Tá? Então, a corrente elétrica está entrando. Porque eu estou vendo por trás aqui. Estou vendo por trás dessa setinha. Então, eu estou vendo por aqui. Ó. Então, eu estou vendo por aqui. Esse x é esse x aqui. É uma forma de representar. Se eu pegasse essa mesma grandeza, né? Se eu pegar essa mesma grandeza e agora colocar por aqui, vou tirar o sentido, vou seguir aqui, tá? Segue com essa base. Só que agora eu estou olhando por aqui, eu estou fazendo a vista por aqui, eu estou vendo por aqui. Então, eu virei e estou olhando pelo outro lado. Se eu estou olhando pelo outro lado, eu estou vendo essa parte aqui. E aí, eu represento dessa forma. São formas da gente estar representando um condutor no espaço. Por que é importante a gente saber isso? Porque para que a gente possa estar representando o sentido do campo, então, um fio retilíneo que é atravessado por corrente produz ao seu redor um campo magnético com as linhas de força circulares e concêntricas com um condutor. Então, elas são linhas circulares, que são essas linhas que estão em vermelho, são as linhas de campo magnético. Então, essas linhas de campo magnético, elas que têm a capacidade, então, de estar produzindo a minha indução magnética. Então, e para cada ponto eu conseguiria determinar o seu modo, ok? E é por isso que é importante a gente saber, então, a regra, como que eu determino, então, como que eu determino o sentido do campo magnético? A gente sempre vai ter que pegar e imaginar que, neste caso aqui, ó, a nossa corrente ela está nesse sentido. Tá? Então, a corrente está para cima nesse fio. Esse fio ele está em amarelo. Então, o fio que se encontra em amarelo ele tem uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela está nesse sentido. Né? Então, ela está subindo, né, no condutor. Tá? O que vai acontecer? Basicamente, a gente vai pensar que a gente vai pegar a mão direita, tá? E vai colocar o polegar no sentido da corrente. Ó. Pode ver que a corrente aqui está nesse sentido. Ó, tá? Esses dedos que estão girando aqui é o sentido em que está acontecendo o meu campo. Então, pode ver que por um lado do fio o campo está por esse lado e pelo outro ele vai estar no sentido contrário. Então, basicamente, o que a gente faz aqui... A gente tem uma mão aqui. Só que vai depender muito do quê? Da forma como eu estou representando, então eu estou pegando. Se a minha corrente elétrica está nesse sentido aqui, os meus dedos eles vão estar fazendo uma volta em torno do fio. Então, por um lado, eles vão passar por trás. Então, por um lado, eles passam por trás do fio. Se a gente imaginar, está passando por trás do fio. E pelo outro, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Basicamente, se a gente for imaginar, os dedos, então, o que a gente tem que fazer é como se fosse pegar, que nem essa imagem aqui, pega o fio na mão. Então, a corrente elétrica,
A corrente elétrica está no polegar, então a polegar vai indicar o sentido da corrente, e os 4 dedos dizem o sentido que o campo está girando em torno. Então, obviamente que esse campo aqui, ele gira passando por trás, então ele passa por trás do fio e depois ele passa pela frente. Tá? Então, essa aqui é uma das formas que a gente tem. Só que tem que ser a mão direita, no caso, e o polegar vai ser no sentido da corrente. Obviamente que se a gente for pegar aqui, esses dedos que estão representados, esses dedos, quando ele for pegar, vamos imaginar que o fio está aqui. Ó. Então, peraí, vou representar o fio. Tá. Então, a corrente elétrica está nesse sentido, no sentido do polegar. Os dedos estão passando por trás do fio, então, tipo assim, eles passam por trás. Só que se eu agarrar o fio, por trás vai ser nesse sentido, né? Então, vai ser nesse sentido, por trás do condutor. Só que quando eu fecho os dedos, então significa que por trás está passando, mas ele está sempre dando uma volta no condutor. Por trás do fio aqui, ele estaria fazendo esse daqui. Então, basicamente, para este tipo de situação, o que acontece? Se a minha corrente elétrica está nesse sentido para cima, então se a minha corrente está para cima, esses meus dedos aqui, quando eu ficar girando esses dedos, se eu ficar girando eles em torno do condutor, os meus dedos, eles saem por esse lado aqui. Então, os meus 4 dedos, eles vão estar saindo por aqui, se eu ficar girando a mão em torno dele. Então, se eu ficar girando uma mão em torno deles, eles saem por aqui. E esses dedos aqui desse lado do fio, esse aqui é a representação dos 4 dedos, tá? Aqui eles estão entrando. Conforme a gente pode ver aqui, ó, que esses dedos eles estão entrando nesse sentido. Porque a mão, basicamente, se a gente for imaginar, ela vai estar sempre girando assim, tá? Então, basicamente, vou fazer uma pequena mudança aqui com relação à câmera, só um pouquinho. Bom, então, imaginando, vendo na câmera aí, ó, o que basicamente acontece, então, depois também vai ficar um pouco mais claro no outro vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, vídeo do YouTube que já tem disponível, é que se a gente olhar, então, a minha mão, então, ela passa por um lado, então, por um lado ela vai estar entrando no sentido da tela e no outro ela está saindo. Então, por quê? Porque o campo magnético, né, ele gira em torno desse fio. Então, se o fio ele está, então, por exemplo, a corrente elétrica está para cima, que o meu polegar aqui está indicando para cima, então eu estou com o polegar para cima, o campo magnético, então, ele entra por um lado e sai pelo outro. Por quê? Porque são circunferências em torno, então, são circunferências em torno do nosso condutor. Ok? Isso é para a gente representar basicamente o sentido. Então, a regra para a gente fazer, então a regra da mão direita para os condutores é agarra o condutor com a mão direita, de forma que o polegar fique apontando no sentido da corrente elétrica. Então, aqui, se a gente for ver, ó, a corrente, o polegar está no sentido da corrente elétrica. Tá? Assim, os outros 4 dedos eles vão indicar o sentido das linhas de força ao redor do condutor. Então, o que a gente nota aqui, ó, os 4 dedos vão indicando o sentido da indução em torno do condutor. Então, a corrente está para cima, o campo magnético ele vai estar girando. E por isso que a gente acabou vendo aquelas formas de representar, como que eu represento, então, o campo magnético em torno de um condutor. Aqui a gente tem outras formas de representação, então aqui a gente pode ver a corrente elétrica nesse sentido, então eu tenho a corrente elétrica nesse sentido aqui, o campo magnético ele vai estar girando, então o campo magnético ele está girando em torno deste condutor, e aqui a mesma forma, então a corrente elétrica, vamos dizer que a corrente elétrica ela esteja entrando, então é como se eu estiver colocando o polegar entrando em direção à tela. Quando a corrente elétrica está saindo, é como se eu tenha saindo em relação ao meu corpo. Então, pensando em relação à tela,
entrando e saindo, né? Então, relação ao observador. Então, eu sempre coloco o meu polegar no sentido da minha corrente elétrica. Eu coloco o meu polegar no sentido da minha corrente elétrica. Aqui a gente já viu de várias formas, então, a representação do sentido do campo. Tá? Aqui o que eu tenho? Basicamente, ó, dado o sentido da corrente, então, todos esses 4 exemplos aqui, eu tenho o meu sentido da minha corrente elétrica. Tá? Então, se a gente for pensar que a nossa corrente elétrica é o que está representado, eu quero saber o sentido do campo. Então, basicamente, se a gente for pensar com relação à regra da mão, a gente vai ter que colocar o quê? O nosso polegar sempre no sentido da corrente elétrica e os 4 dedos aqui vão indicar o sentido do campo. Então, por exemplo, para este primeiro exemplo aqui, a corrente elétrica está saindo. Essa bolinha aqui significa que está saindo, tá? Então, essa daqui a gente sabe que ela está saindo. Bom, como é que eu sei o sentido do campo? Basicamente, o que eu vou fazer? Se a corrente está saindo, é como se eu estiver colocando o meu polegar saindo da tela. Tá? Então, a minha mão ela vai ficar nesse sentido. Então, se vocês colocarem a mão de vocês, com essa parte de trás aqui, apoiando na tela, vocês vão ver que o dedo de vocês está vindo na direção de mim, então o meu dedo está vindo na minha direção, e o campo, então, vai estar fazendo assim, ó, os dedos. Não tem como eu estar torcendo os dedos para cá, né? Eu torço nesse sentido, que é semelhante ao que foi visto aqui. Ó. Então, ó, o campo fica nesse sentido. Então, para esse exemplo, a gente pode dizer... Então, para esse exemplo aqui, eu posso estar colocando algumas linhas aqui. Aqui, então. Aí, bom, eu posso representar apenas com 2 linhas, né? Essas linhas aqui que eu vou estar colocando de outra cor. Aqui, tá? Então, essas 2 linhas que eu fiz por fora aqui, elas são as linhas que representam a minha indução. Então, eu vou botar de outra cor aqui o texto. Tá? Então, isso aqui é o B. Essas 2 circunferências aqui são do B. Mas qual é o sentido desse campo? Eles vão estar girando no sentido assim. Aqui. No sentido anti-horário. Desse lado aqui, ele vai estar aqui. Ok? Então, mão direita, polegar, no sentido do campo, ficaria nesse sentido. Então, se eu desenhasse um polegar aqui, então pense que aqui é a ponta do polegar, então, tipo, é para onde o polegar está apontando. Se o meu polegar está apontando para cá, então, o meu campo está nesse sentido. Então, por isso que o meu campo ele fica nesse sentido. E essa representação que a gente faz aqui, em azul, no caso, é a indução magnética. Tá? Sempre quando uma grandeza estiver entrando ou saindo, as outras vão estar para cima ou para baixo. Agora, nesse outro caso aqui, no B, a gente tem, então, o meu campo. Tá? Também eu vou ter o meu campo. Só que agora ele vai estar no sentido contrário. Tá? Por que ele está no sentido contrário? Porque agora é como se a minha corrente estivesse entrando, com o meu polegar
entrando em relação à tela. Meu polegar está fazendo esse movimento em relação à tela. Bom, se eu estou fazendo esse movimento em relação à tela, então significa o quê? Que vai estar girando nesse sentido, no sentido horário. Então, a minha mão ela gira nesse sentido. Se eu coloco o polegar em relação à tela, a minha mão ela vai girar nesse sentido. Tá? E aí, então, por isso que eu acabo representando aqui, nesse sentido. Okay? Então, aqui também é o meu B. Aqui é o sentido que a minha mão está girando. A minha mão gira nesse sentido. Então, eu posso botar aqui, mão gira, mão girando. Okay? Aqui, a mão gira nesse sentido. Então, eu posso pôr aqui, mão girando, sentido de giro. Okay? Então, essas aqui são as duas representações para quando o condutor, que a gente for ver, é igual essa representação aqui, ó, que a gente pode ver ó, representado. Tá? Aqui, basicamente, que é o quê? Aqui é onde está a minha corrente elétrica, para os dois casos, corrente entrando e corrente saindo, e essas circunferências são os sentidos de B. Tá? Então, as circunferências, no caso, essa circunferência aqui, que está em vermelho, isso é o B. Tá? Então, essa circunferência é a circunferência do campo magnético. Tá? Então, indica o sentido do campo, da minha indução magnética. Bom, só que aqui, esse mesmo fio aqui, agora eu estou vendo assim dessa forma, mas, por exemplo, se eu chegasse na parte de baixo do fio e fizesse assim para cima, então levantasse o fio, aí a corrente ia ficar para cima. Tá? Bom, se a corrente está para cima, agora o meu polegar, ele está assim. Ó. Então, vamos desenhar aqui. Então, para esse caso, no D, é como se basicamente o meu polegar está para cima e os meus dedos eles estão aqui. Só que no que eu dobrar os dedos, meus dedos eles vão, meu polegar está para cima. Então, se a minha corrente está para cima, então quer dizer que os meus 4 dedos eles vão estar batendo em relação à tela. Eles vão estar batendo em relação à tela. Então, eu vou ter como se fosse aqui o símbolo dos meus 4 dedos. E aí, para esse símbolo dos 4 dedos, eles estão basicamente, deixa eu botar em azul. Tá? Então, esses 4 dedos aqui que eu vou estar representando, é um xizinho. Por que eles porque é o sentido que meus dedos estão batendo. Só que eles vão bater e vão estar saindo. Se eu pegasse e girasse, conseguisse girar essa mãozinha aqui, eu basicamente que eu teria do outro lado aqui, por um lado elas estão entrando, e do outro lado aqui, se meus dedos derem a volta, eles vão estar saindo, né? Então, a mão está fechada, os dedos vão estar saindo por aqui, né? A volta, a mão fechada, no caso, né? Que seria semelhante ao que foi feito aqui, ó. Os dedos estão saindo, né? Então, eles estão dando a volta, estão saindo aqui do outro lado. Então, seria os 4 dedos saindo do outro lado. Tá? Então, deram a volta e aqui seria a ponta dos dedos. Tá? Então, obviamente, que aqui do outro lado, se ele entra por um lado, isso também vai ficar um pouco mais claro no outro vídeo complementar que tem ali, vai auxiliar um pouco vocês nessa questão do sentido, que ele gira, está dando a volta. Tá? Então, essa seta é o sentido do campo que a gente está representando aqui. Tá? Por outro caso, quando a corrente está no sentido contrário, então a corrente está para baixo, então quer dizer que o meu polegar está apontando para baixo, ele entra de um lado e sai do outro. Então, para esse caso, sempre vai ter dois sentidos, né? Ele entra por esse lado.
ele entra por esse lado. E sai pelo outro, ok? Então, isso aqui são os sentidos que a gente teria para representar o campo. E a gente vai utilizar sempre a nossa regra da mão direita para fazer essa representação. Bom, a gente então viu como que a gente representa. A gente sempre coloca o nosso polegar do sentido da corrente e representa o campo, e desenha as linhas de indução no entorno do condutor. Bom, com relação a calcular a intensidade deste campo, então o que acontece? Quando eu tenho um fio, que nem nesse caso aqui, eu tenho este condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica. Quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele tem uma intensidade. E essa intensidade ela vai depender muito da distância em que eu estou no condutor. Então, aqui eu tenho representado em verde, então, o meu campo, a minha corrente elétrica, então o meu condutor, onde que eu tenho a minha corrente elétrica, e eu consigo estar determinando aqui, ó, B1, no caso aqui, ó, B1 em vários pontos, então, ou seja, todos eles estão em um raio, R1 ou R2, no caso B1, R1, B2, R2. Isso é a distância que eu estou do meu condutor. Notem que isso é uma circunferência, né? Então, isso que faz em torno do condutor, o campo magnético, ele é uma circunferência. E ele vai depender, esse campo, a intensidade do campo magnético, isso pode ser visto também com relação quanto mais longe, quanto mais perto eu estiver de um condutor. Tá? Então, eu consigo determinar qual é o valor dessa indução magnética. A indução magnética em um condutor, ela pode ser determinada por essa equação aqui. Tá? 2 vezes 10 na menos 7, vezes a corrente, vezes o raio. Mas o que é esse raio? O que é esse R? É a distância que eu vou estar do meu condutor. O I é a corrente elétrica e o R é o raio. Tá? Sempre lembrando que o B é a intensidade de campo em um fio. Então, o B é a nossa indução magnética. Que a unidade dela, a gente utiliza o Tesla. Enquanto que o raio, a gente vai utilizar em metros. A corrente elétrica é em ampere. Okay? Então, se eu souber a corrente e eu sei a distância que eu estou do fio, eu consigo determinar o meu raio. O que é 2 vezes 10 na menos 7? Isso aqui é um número que significa que é muito pequeno. Né? Então, 2 vezes 10 na menos 7, basicamente, é a mesma coisa que eu escrever um número assim, 0,0000002. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses números aqui, eles são equivalentes. Então, 2 vezes 10 na menos 7 é igual a 0,0002. Então, isso nos remete que a indução magnética ela sempre vai ter um valor muito pequeno. Tá? Esse valor de indução, ele geralmente é um valor muito pequeno, a não ser que eu esteja falando de um valor de corrente muito, muito alto. Então, a indução ela é uma grandeza que ela tende, o B, tende a ter valores pequenos. Eles não tendem a ter uma indução magnética de 1000 Tesla, por exemplo, coisas desse tipo. Tá? Isso é importante também estar destacando, que em geral, esse valor da indução, ele sempre tende a ser valores pequenos, não valores grandes. Tá? Então, para determinar o valor da indução, a gente utiliza essa equação. E para isso, a gente precisa saber sempre qual é o valor da corrente e que distância que eu estou calculando em relação ao condutor. E aí a gente tem um exemplo aqui. Tá? Então, eu quero saber a indução magnética a uma distância de 12 milímetros, então eu estou bem pertinho do centro de um fio, com uma corrente de 500 amperes. Tá? Considere a corrente saindo do plano. Então, a corrente está saindo do plano. Quando eu digo aqui, então aqui, essa bolinha representada aqui significa que a minha corrente está saindo aqui. Então, aqui está o meu I. Tá? Bom, se aqui está o meu I, eu já posso fazer também a representação
da minha indução magnética. Tá? Então, a minha indução, vou estar representando pelo azul aqui. Eu já vi lá que quando a corrente está saindo, ele é nesse sentido e nesse sentido. Aqui vai ser nesse sentido aqui. Então, aqui está o B. Tá? A gente já viu. E aí a gente tem como estar determinando, então, qual o valor da indução. Então, B é igual a 2 vezes 10 na menos 7. A gente está considerando aqui que o meio é o ar, vezes o I divididos pelo R. Bom, a gente sabe, então, que o nosso I é 500 amperes e que o nosso R é a distância que eu estou do fio. Então, eu estou medindo a uma determinada distância do fio. Então, vamos dizer que eu esteja neste ponto aqui. Então, eu estou nesse ponto aqui. Eu estou medindo a intensidade qualquer. Vamos botar nesse ponto aqui. Tá? E aqui é a distância em que eu estou do meu condutor. Tá? Então, aqui é que está o meu R, essa distância. Tá? Que eu falei aqui que ela é no problema, então, no exemplo, ela diz que é 12 milímetros, né? Bom, então, 12 milímetros. Bom, só que lembra que eu falei no exemplo que a distância ela tem que estar em metros, né? Então, para que eu possa determinar em metros, eu tenho que passar de milímetros para metros. Para que eu possa converter uma grandeza de milímetro para metro, milímetro, né? 12 milímetros vai me passar para metro, basta eu fazer, então, uma divisão por 1000. Tá? Então, esse número, 12 milímetros, ele representa basicamente 12 divididos para 1000, que eu posso escrever como 12 vezes 10 na menos 3, a base 10. Tá? Então, esse é o meu R e esse é o meu I. Se eu pegar essa minha equação, eu posso jogar direto aqui e fazer. B é igual a 2 vezes 10 na menos 7, vezes 500, divididos por 12 vezes 10 na menos 3. Bom, posso fazer primeiro aqui o seguinte. 12 vezes 2 vezes 500 dá 1000. Então, eu tenho 1000 vezes 10 na menos 7. Divididos por 12 vezes 10 na menos 3. Bom, se eu fizer aqui 1000 divididos para 12, eu posso fazer aqui 1000 divididos para 12, eu tenho 83,3. Ok? Bom, 83,3 vezes 10 na menos 4. Okay? Mas da onde que eu tiro isso? 10 na menos 7, divididos, então, divididos quando eu tenho divisão de base, então eu tenho menos 7 menos 3, que vai ser igual a 10 na menos 7, mais 3, 10 na menos 4. Tesla. Ok? Bom, assim, então, a gente
encerra essa parte aqui, então calculando esse valor, a gente conseguiu determinar. Então, a indução, o meu B, vai ser igual a 83,33 vezes 10 na menos 4 Tesla. Esse aqui seria o valor. Podem ver que é um valor bem baixinho. Tá? Que eu poderia até dizer que isso aqui é igual a 0,00833 Tesla. Assim como eu já tinha falado inicialmente, é um valor consideravelmente baixo. Ok? O que isso quer dizer, né, com relação a esse valor muito baixo, né? Que esse valor, o valor da indução, é um valor consideravelmente baixo quando comparado. Então, é difícil a gente ter valores isolados. Olhem que a gente tem uma corrente de 500 amperes. E o valor da indução, ele tem, então, um valor consideravelmente baixo quando próximo do condutor. Esse aqui seria o valor, então, da minha indução. Obviamente que a gente poderia também fazer utilizando, por exemplo, uma calculadora ou o que fosse, sempre tomando cuidado com como utilizar essa base na menos 7 aqui, então tomar cuidado. Senão a gente só vai trabalhando com os expoentes, então, e com as questões de potência de base 10. Ok? Bom, dessa parte de indução em um condutor, era isso. Eu gostaria que vocês também assistissem os demais vídeos complementares que formam essa questão. E é muito importante sempre que a gente está determinando aqui qual o valor da indução magnética a uma determinada distância de um condutor. Então, todo condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético e a gente tem como estar determinando qual é o valor, então, dessa indução.